Eu tinha gravado tudo, 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 mas o áudio acabou não saindo. Eu perdi 12 minutos, mas eu vou ser mais rápido dessa segunda gravação aqui. Bom, eu tinha explicado o projeto por inteiro. O outro vídeo tinha ficado tão bom. Vamos lá, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, né, executar o projeto, compilar ele para explicar. A tela inicial, né, minhas compras. O somar ainda não foi desenvolvido, tanto que nem encaminha. O salvar produto, uma descrição que pode ser qualquer uma aqui, colocar chinelo, quantidade 40.000, preço unitário 80,60. Salvar. Aí, ó, tá tudo funcionando perfeitamente, sucesso, registro inserido e um botãozinho de OK. Perfeito. Agora, como que isso funciona? Qual é o código por trás? Bom, essa daqui é a agenda 1, eu salvei como agenda 1, mas na verdade é a agenda 3, semestre 3. A dependências, a única novidade é o SQLite, né, instalado como solicitado em todos os negócios, todos os pacotes. SQLite. Propriedades não mexemos, helpers é a classe que eu expliquei na agenda 2, né? Que é a classe de banco de dados, com as funções do banco de dados que vai ser acessada. É o encapsulamento das funções do banco de dados. Inserir, deletar, listar tudo. Foi informado na agenda 2, então eu vou passar bem por cima aqui. Deixa eu ver o que dá pra eu falar dessa agenda. Handle que faz a conexão apenas uma vez. O caminho aqui, né, que eu descobri hoje, que é Public SQL Data Helper e o caminho da pasta. Esse daqui é o caminho que vai estar sendo informado em outro local. Essa variável vai ser informada em outro lugar, né? Aí aqui é criando a conexão e depois de criar a conexão ele cria a tabela. E é guardável, né? Ele só continua o código quando a tabela é criada. O modelo, né, a tabela que eu estou tanto falando, é uma classe chamada produto, onde tem o ID, descrição, quantidade e preço como colunas, ID sendo a chave primária em um auto-increment. Isso daqui já são funções da biblioteca do ASQL, aqui ó, usando apenas o SQL. E agora vamos ver isso um pouquinho mais na prática. Plataforma e recursos não usamos nada por enquanto. As views. O views a gente não mudou nada daqui. Essa é a primeira view. Editar produtos. Não, editar produto a gente ainda não alterou nada, nem no código behind, nem no front-end. Lista de produtos a gente só definiu como tela inicial. E criamos a navegação aqui, né? De salvar item que não faz nada. É só um texto, por enquanto. Somar, né? Somar, salvar, não. Somar. E aqui um adicionar item com um evento clicado, né? O que seria esse evento? Bom, esse evento está em um try catch, caso travar, ele mostra o erro, né? A exceção é de navegação, uma navegação assíncrona, né? Uma navegação que espera um evento, que é uma new viewport, né? É navegação. Você clica, ele vai te navegar para onde? Para a pasta views na classe novo produto. E agora vamos para essa classe. No front-end, o que temos? Quais são as informações? Bom, temos uma navegação também, mas apenas um link, que é o salvar, com evento clicável, callbar item clicked. Temos um vertical layout com espaçamento de 10 e um preenchimento de 10 para os itens, né? E eles são três labels. A label descrição de produto, a label de quantidade e a label de preço unitário. Esse daqui é normal, né? Todos os arquivos tipo texto. Porém, aqui tem uma keyboard, uma regra de negócios, assim dizer,
que só pode ser numérico, em quantidade e preço. Esse daqui é texto, né? É descrição mesmo. Agora indo para a parte de código behind, estamos usando uma biblioteca que é Agenda 1 semestre 3. Traduzindo, a gente está usando o nosso próprio arquivo e anunciando que a gente vai usar ele, porém na pasta modelos, pegar o que é público de lá. Bom, Agenda 1 semestre 3.views, que é a pasta que a gente está agora. Public Partial, tem 15 referências aqui. Bom, Public, novo produto, iniciando componente, normal, padrão, padrãozinho. Private assim, que só pode ser acessado dentro da classe. Em outras palavras, só isso daqui pode acessar, né? O front, só ele que pode acessar, você não tem como acessar em outro local. Você cria uma instância do produto, P, então você está criando todas aquelas colunas. Você não precisa especificar o ID porque ele é auto-increment, como falado no início, né? Uma, você pega a descrição texto e armazena em descrição. Você pega a quantidade, converte o texto para booleano, ou booleano não, para double, e armazena em quantidade. Mesma coisa para preço. Você usa o convert to double text preço para preço. Então você está fazendo uma conversão de texto para preço. Aí aqui você faz um método aguardável, né? Aí depois você chama ele, que é inserir no banco de dados um insert DB, que vamos ver um pouquinho mais tarde. E o aguardado display alert. Depois de você inserir, ele cria o display alert, né? Mostrando o sucesso. Ou se tudo isso der errado, você usa o catch exception para mostrar a mensagem de exceção. E aqui a gente vai para a parte principal, né? Que é o behind de conexão com o banco de dados usando aquele princípio que só pode ser acessado dentro da classe e cria conexão apenas uma vez com o DB. Primeiro temos uma variável privada aqui, não é anunciada, então ela é privada, do tipo estático. Só está dentro dessa classe, ela não vai mudar. Que é o SQLite Database Helper /db. Então ela é privada. Porém a gente criou um DB público aqui para ser acessado em outros lugares. E uma única vez. Por que uma única vez? Esse DB público ele armazena quais informações? O get aqui. Ele vai pegar isso aqui e vai armazenar essas informações. E aí ele verifica se o DB é nulo. Se o DB for nulo, ele realiza a conexão, ele procura, né? Ele cria, na verdade, o banco de dados. Ele cria uma variável chamada pet, como falado lá na frente, ó. Cadê? Eu acho que é aqui, ó. Pet, ele cria essa variável, que é o caminho do banco de dados. E como que ele cria essa variável? Ele vai procurar na pasta combine, na pasta um caminho independente do SOS. Para cada sistema operacional vai ter um caminho e ele vai encapsulando esse caminho. Ele vai procurando esse caminho e depois de achar esse caminho, aí sim ele criou o arquivo banco SQL compras.db3, que é esse ponto .db3 é a extensão do SQLite 3. Bom, criei a instância do SQL com um caminho de identificação. Após você criar isso daqui, ó, você instancia ele, né? Você cria o caminho no ponto .db e ele retorna o ponto .db. Então, o que esse get pega? O caminho, independente. Ó, se for nulo, ele vai. Ou se não for nulo, ele vai retornar. E se for nulo, ele vai criar e retornar depois. Aqui ele define a página de iniciação, né? A main page como views, ponto de lista de produtos. Aí depois de definir o caminho vai ser armazenado em DB. Então você só consegue acessar o banco de dados pelo DB. E esse DB não permite alterações, né? Porque aqui é privado, é um único banco de dados, que é um princípio do SQL, um único arquivo em bytes, em 01, com todas as informações, tabelas e pastas. Bom, o insert já foi explicado, né? Você está chamando aqui, ó. Você chama o DB maiúsculo, que é o público. Se chamar o menorzinho, ele não vai funcionar porque ele é privado e estático. O público ele também é estático, então ele não muda,
Ele faz a verificação uma única vez. É esse, não é nulo, então vai continuar sendo esse. Se for nulo, ele cria uma nova. Ahn, eu acho que essa foi a explicação de tudo que foi ensinado. Aí, ó, expliquei. Essa parte que eu não expliquei muito bem, porque já foi explicado na aula 2. Mas essas daqui são as funções do banco de dados. Então, todas as funções. A conexão, né, que tá aqui, ó, PET, que é o caminho. SQL, Asynchronous Connection com o caminho de banco de dados que foi definido aqui. Esse foi o meu trabalho. Dúvidas ou comentário? Espero que tenha ficado claro. Eu sei que foi muita informação rápida. Vou enviar para você o link do que foi desenvolvido. Enviar o link do. Falando nisso, eu acho que eu. A Emília já mandar as alterações também em vídeo. Aproveitar. Dia 7/9, tô infelizmente fazendo na recuperação. Agora eu tô iniciando a faculdade, então tá uma correria, tá uma correria. 2025. Agenda 3. Espero que tenha gostado, professor. Qualquer dúvida, comentário, por favor, entre em contato. Também informar o seu LinkedIn. Pessoalzinho que estiver assistindo, não for o professor também, quiser informar aí. Que eu sigo todo mundo no LinkedIn. Espero que todo mundo siga de volta. E vivendo e aprendendo. Bom, criado logicamente. Zero alterações. Esse daqui eu já buscar, efetuar push, sincronizar. Sincronizando. Aí pronto. Confirmações de entrada e saída sincronizadas com eixo. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.